Boa. Eu vou começar com. Vou fazer pelo TradingView aqui mesmo, né? Que a gente tá acostumado. É, o André perguntou esses dias o que que seria o Daily Open, né? Coloquei um indicador aqui para marcar certinho e a gente consegue enxergar melhor. O Daily Open é literalmente quando o mercado abre. O mercado hoje está abrindo às 20 horas de Brasília e fechando por volta das 19. Aqui ele fechou mais cedo porque era feriado, né? Fechou às 15. Ele fecha por volta de 18, 19 começa a fechar as bolsas e os bancos. Então, a gente sabe que a primeira sessão principal que abre é a sessão da Ásia, é o tempo que abre a bolsa da Ásia às 22 horas e fecha por volta de 2 horas, ela está marcada aqui. A gente tem a sessão de Frankfurt e algumas outras bolsas da Europa que são irrelevantes, elas não costumam manipular, elas ficam entre as duas sessões. E uma segunda sessão principal, que é a de Londres, que a gente vê até bastante movimentação, que é quando a Bolsa de Londres abre às 4 da manhã. Na verdade, ela fecha às 15, né? Mas a gente opera só aqui o Zone, que é das 4 às 7 horas da manhã. É o horário de mais volume, onde os bancos negociam, os fundos de investimento negociam melhor os seus ativos. Encerrando, a gente tem praticamente um período de pausa. Os bancos ainda de Londres estão abertos e começam a abrir os bancos e as bolsas de Nova York, que para a gente é a melhor sessão pelo nosso horário, né? Que é os índices americanos, né? Nasdaq, S&P, Dow Jones. Então ela inicia aqui às 11h30, fechando a primeira sessão às 13 horas. A gente tem o lunch, né? Que é o almoço deles, e depois continua a sessão da tarde. Nesse dia, a gente não teve uma. Até teve uma movimentação legal, né? Mas era um feriado nacional lá dos Estados Unidos. Acho que era de George Kennedy Jr. E foi só a metade da sessão. A gente tem mais um convidado aí, o Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Então, o Daily Open, se a gente vê a abertura de uma vela, para quem conhece melhor, ela sempre é no final da sessão da vela anterior. Então, a vela é composta por pavio, vou colocar mais fácil assim, por pavio e corpo. Quando o preço está de alta, a vela ela se abre aqui, o preço, né? Ele manipula um pouco para baixo e volta. Então, onde está preenchido é onde o preço mais trabalhou até abrir a próxima vela. Ele veio até esse topo, manipulou, voltou até o corpo. É onde abre a próxima vela. Seria exatamente aqui. Ela subiu, deixou o pavio, desceu, abriu a próxima vela. E essa próxima vela vai fazer o mesmo movimento. Ela vai descer, manipular e continuar o movimento dela. E basicamente fazer a mesma coisa, repetir até virar, né? Para uma vela negativa, uma vela de baixa. Então, daily open nada mais é que isso também, ó. É quando uma vela, aqui é uma vela do dia anterior, tudo que aconteceu no dia anterior, fechou aqui nesse corpo e já transferiu para essa vela. Aí ela fez a manipulação para alta, tem que desenhar. Ela fez a manipulação para alta, voltou, preenchendo a vela, né? Teve toda a manipulação aqui, preenchendo a vela até essa ponta. Teve a retração, onde fechou e abriu uma nova vela, onde abriria uma nova vela. Então, o daily open é só para você ter uma ideia de onde a vela está abrindo. Ela vai manipular e vai distribuir. E no final do dia, você ficar já atento que ela não vai continuar infinitamente. Ela vai voltar para fechar com esse pavio. Tem muito trader que opera só o final do dia, tipo, já contando com essa retração para fechar o dia ou fechar a vela. Então, que é só uma visão diferente para a gente ter. Que como não foi um dia cheio, né? Opa. Ó, o dia abriu aqui, teve essa manipulação, ela manipulou para cima,
Quando ela passou para cá, ela deixou esse pavio. Então ela foi preenchendo o corpo da vela. Aqui ela manipulou no final do dia. Quando ela voltou, ela deixou o segundo pavio aqui e acabou fechando aqui dentro. Daqui para frente, outra vela. Nesse dia, eu acho que no nosso diário lá, eu tive uma operação. Vamos ver onde foi aqui. Foi por volta de. Tá 21, de São Paulo, tá certo. Deixa eu ver, foi no dia 19 do 1, tô no dia 19. Exatamente aqui. A gente sabe que todo final de Killzone, né, de exceção das regiões que a gente marca, então região de Ásia, região de Londres, é onde finalizam as negociações e fica ali ou as ordens pendentes, ou quando eu falo ordens pendentes, é quando eles querem, eles venderam os ativos aqui e no final aqui acabou ficando ordens para ser executadas. Então ficou uma liquidez aqui para ser liquidada, executada ou fechada. Então a gente sabe que quando uma sessão fecha e o preço vem manipular o fundo dela ou o topo dela, ele pega muito mais combustível para fazer o nosso pullback, o nosso retorno, que é para fazer uma retração desse preço. Nesse dia, vocês viram lá que eu marquei, né? De acordo com o nosso padrão do SMC, a gente tinha essa estrutura de baixa, tá em vermelho, vou colocar em verde o fluxo. Essa estrutura macro de baixa, e a gente tem o fluxo micro fazendo o seu padrãozinho aqui, né? De escadinha. E a gente sabe, quando esse padrãozinho de escadinha ele é rompido, aqui era um topo do fluxo, ele foi rompido, a gente tem a expectativa do preço mudar a direção. E foi o que ele aconteceu aqui, ó. Ele fez o que a gente chama de choque, ele veio mitigar essa região sem romper esse fundo. Quando o preço fez o boss, choque é o change of character, né? Troca de caráter, troca de sentido, troca de direção. E o boss é um break of structure, que é uma quebra de estrutura. E no nosso plano tem isso muito claro. Quando a gente tem um choque, a gente tem uma intenção de mudança de direção, e quando tem um boss, é uma confirmação. Então eu tive uma ordem que eu coloquei aqui de compra, com a expectativa de pegar duas vezes o risco que eu coloquei. Então aqui eu arrisquei uma compra que eu perderia até $100 se o preço fosse até atravessasse o que a gente chama de protegida. Então, a minha expectativa era, ok, como ele confirma essa alta, ele não ia romper esse fundo. Então, eu comprei aqui, venderia aqui se o preço caísse muito. É a mesma coisa de algum ativo que a gente compra. Ah, eu comprei um ativo a $100. Se esse ativo cair para $90, eu vou vender ele, porque ele pode ser que caia para $80 e eu vou ter um prejuízo maior. Aí ele vai continuar caindo, cada vez que ele cair, meu prejuízo vai ser maior se eu vender. Aí eu vou ter que esperar subir muito o ativo para eu lucrar em cima disso. Aqui a gente faz essa proteção. Então a gente vende, a gente compra o ativo aqui, se ele cair até aqui, a gente vende, porque daqui para baixo ele pode continuar caindo e a gente vai desvalorizar cada vez mais nosso ativo. No mercado de futuros, né, que é o mercado a gente faz isso ao vivo e com uma dinâmica muito maior, é onde a gente compra, a gente põe uma proteção e a gente tem expectativa de vender caro. Compramos barato, vendemos caro. Então aqui eu lucrei $200, que eu tive o risco de $100. Se eu vendesse nessa região aqui, eu teria o lucro de 100 e eu consegui sair com 200. A gente vê que o preço ele trabalhou numa acumulação e depois ele, quando abriu, né, a sessão de Nova York, a gente sabe que vocês estão estudando agora a AMD, né, que quando tem uma acumulação, a abertura faz a manipulação e a distribuição. Aqui eu já não tinha operado mais porque eu tinha batido minha meta. Então a gente teve aqui, ó,
Tipo, uma acumulação, uma manipulação, opa, e uma distribuição. Aqui eu não veria tanta oportunidade, né? Mas se eu não tivesse encerrado, quando ele rompeu esse topo, a gente teve aqui, ó, um padrãozinho que não respeitou mais esse fundo, né? Que quebrou esse topo. Mas a gente já tem a visão que perto da abertura do Nasdaq ele faz manipulação. Então ele quebrou para baixo. Aqui muita gente vendeu, ó. Pode ver que teve um número enorme de vendas aqui, né? Muita gente vendeu. Deu tempo de proteger a operação e ele quebrou para alta. Deixa eu só dar uma olhada no zoom se tá tudo certinho. Tudo certinho. E manipulou para alta. Então, para quem tá chegando agora, quando a gente protege, o que que seria, né? Essa operação, quando eu comprei aqui, o preço ele trabalhou quase me tirando. A gente até fala, a gente brinca que a gente tá passando calor aqui, né? Que a gente vai tirar nosso dinheiro aqui. Só que ele não tira nosso dinheiro. Ele mostra um padrão de alta. A gente consegue tirar essa proteção aqui, que também é uma proteção, né? Que a gente fala que é stop loss. A gente consegue puxar ela pro 0 a 0. Então daqui pra frente a gente não tem risco nenhum mais. É onde a gente para de passar calor. Daqui pra frente você pode conduzir até onde você quiser para vender esse ativo. E você já se protegeu. Então a gente fala que assim, quando a gente entra numa operação, mesmo bem analisada, né, com as probabilidades, que é o que a gente estuda aqui, que é o modelo dos algoritmos, que são os padrões, né, de manipulação, quando a gente entra já é 50%, mesmo a gente analisando. Quando a gente acerta o lado e protege, aí a gente já perde os 50% de chance de perder e fica 50% de chance de bater no sua meta, no seu alvo, ou voltar e te tirar no 0 a 0. Você não perde mais nada. Então aqui, quando o preço começou a subir, com certeza eu protegi. Depois eu saí aqui em cima. Então, quando eu falei que aqui muita gente deve ter vendido, mercado futuros, você não tendo nada, você também consegue vender o ativo. É como se a corretora te emprestasse o que ela tem para você vender e ela saber o momento certo de comprar. Ah, mas por que vender depois de comprar? Você vai vender caro, depois você vai lá embaixo e compra ele barato. É como se você fosse vender. Hoje você fosse vender um carro de 100 mil, com a expectativa dele cair para 60 mil, aí você compra ele de novo. Aí você vai esperar que ele suba, né? E para você vender ele de novo. Claro que com ativo assim quase nunca acontece, né? Então muita gente aqui vendeu, pode ser que consiga tirar, né? Tipo, uma vez o risco, metade disso, mas quem não protegeu, o preço voltou e tirou. Quando tirou, ele acionou o stop loss, a pessoa saiu com uma operação perdedora. Quando o preço quebrou essa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura é, média, né? Que é a mid time frame, tem o high time frame, que é as estruturas maiores, né? Os times maiores, estrutura média e a low time frame, que são as menores. Quando ele quebrou essa estrutura, a gente esperava uma retração ou até aqui embaixo ou até nessa região mesmo. Que é uma região que acumulou e tem muitas ordens. Eu compraria nessa região aqui. Também pagaria aqui por volta de 2 vezes o risco que eu coloquei. Só que já era horário que eu tinha finalizado, né? Que é 13h30, já não, normalmente eu não tô operando mais. Mas foi uma segunda operação que deu nesse dia. Deixa eu ver se mais alguém mandou. O André. Ah, o André pegou a mesma operação que eu aqui. Mas aqui você pegou. Lembro que você pegou sozinho ela. Que o André pegou a mesma operação. Deixa eu ver como aparece. Aparece bonitinho. Então vamos pro próximo dia. Agora a gente vai um pouco mais rápido. Velocidade 10 aqui. Que é como se o mercado tivesse ao vivo. Aqui abriu o dia seguinte.
Vai abrir a sessão. Opa, cada velinha, né? Cada barrinha dessa aqui, ela é de 1 minuto. Então aqui tá passando minuto a minuto. Ó, às 22 abriu a sessão de da Ásia, que aí já é dia, que foi dia 20? Não, dia 19. 19 à noite. E a gente opera no dia 20, é isso mesmo. Abriu a sessão da Ásia. Normalmente ela não tem tanto volume de negociação. Eles negociam mais Bitcoin, ouro e a bolsa deles lá, que eu acho que é Nikkei, alguma coisa assim. Então a gente vê um padrão bem acumulativo, né? A gente não vê a direção do preço nem para alta nem para baixo. Fechou a sessão da Ásia. Vai iniciar o pessoal que opera na sessão de Londres. Conheço bastante trader que opera, que prefere operar a sessão de Londres, né? Acorda mais cedo. Que foi que horário? London, 9h30, 4 horas da manhã. Ela é boa para você operar os ativos da Europa, né? Euro, Libra. Eles andam bem nessa sessão. E respeitam bem também os padrões. Que é basicamente onde a gente está começando o nosso dia, né? A partir das 9, 10 horas da manhã. Quem não tem os indicadores, costuma marcar, né, pelo horário. A gente consegue fazer as marcações aqui com essa própria ferramenta, né, que é o TradeView. Então a gente costuma marcar, ó, aqui acabou a sessão de Londres. Então eles deixam um topo aqui, que quando o preço vir pegar essas ordens aqui, o preço pode ter combustível para voltar. Mas a gente espera sempre a reação do preço. Aqui, deixa eu ver por volta de 11h30, onde vai abrir a Bolsa de Nova York. Eu e o André, a gente tinha se enfiado em uma operação aqui para tentar antecipar a abertura. Porque quando a Bolsa de Nova York abre, o preço ele sempre dá uma estourada, ou para cima, ou para baixo. Quem tá no começo ali consegue lucrar mais, né? Mas também é bem mais arriscado. Então a gente tinha colocado uma venda aqui, nessa expectativa. Opa, desculpa. Nessa expectativa do preço continuar caindo, né? Porque a gente vai desenhar a escadinha aqui, ó. Aí tem uma escadinha menorzinha aqui, ó, que ela é perdida. Então a gente antecipou nela porque fiz uma escadinha maior aqui, capturando uma liquidez. Quando capturar a liquidez, a gente chama de protegida. Quando fechou aqui embaixo com essa força, né, que eu chamo de momento, eu acreditei que o preço ia continuar caindo bem forte para ir buscar esse fundo da seção de Londres. E aqui a gente teve uma confirmação. Esse fundo ele foi perdido. É onde a gente acredita que o fluxo vai continuar. Só que na abertura a gente nunca sabe como que os bancos vão abrir, né? Como que as bolsas vão abrir. E a gente tomou esse stop bem rápido aqui, ó. Tá vendo? São velas pequenas antes da abertura. Quando abriu, pancadaria. Então a gente tomou prejuízo aqui de US$ 100. Só que na hora que eu tomei isso daqui, eu já peguei uma compra em seguida. Aqui, protegendo aqui. Ela chegou a pagar aqui, ó, 2 vezes o risco. Então eu entrei com US$ 100. Quando o preço começou a subir, aí o que eu fiz? Eu peguei a minha saída, que era aqui, deixa eu mudar essa cor. A minha saída que era aqui, puxei ela pra cá, protegi. Quando o preço bateu aqui em cima, aí eu puxei ela pra cá. Ou seja, eu entrei com risco de US$ 100, protegi meus US$ 100 e coloquei aqui que se o preço voltar, eu ia vender a US$ 100. Eu poderia ter vendido aqui a US$ 200? Poderia ter vendido. Mas, cara, na hora é muito rápido pra você parar, pensar. Então, assim, cada vez mais você vai pegando o jeito, né? Você vai pegando o feeling, vai pegando a experiência, a maturidade, pra você conduzir rápido isso.
ou decidir rápido. Qual foi o meu erro? Essa linha tracejada aqui é o começo da sessão de Londres lá atrás. Quando pegou isso aqui, ou quando pegaria, eu sabia que ia voltar. Só que na hora, acabei ficando cego, não enxerguei. E, tipo, ou eu poderia ter deixado aqui para fechar automático, ou ter fechado no topo. Então poderia ter essa reação para voltar, né? Aí eu recuperei, né? O que eu perdi aqui, recuperei aqui pelo menos. E tudo isso eu vou colocando alarmes, né? A gente tem ferramenta de colocar alarme. Quando o preço toca em algum... Aqui a gente fica online, né? Tipo, sempre online, mas quando o preço tá devagar, a gente coloca alarmes, vai fazer outras coisas. Quando toca o alarme, você vê o que tá acontecendo e põe em ordem. Ah, eu acho que eu peguei também uma. Aí eu peguei uma compra aqui, protegi aqui. Quando o preço subiu, aí eu peguei aqui, quando o preço subiu pra cá, aí eu já vim e puxei e me protegi. Então eu não tomei, o preço vai vir aqui, né? Não tomei esse loss que ele ia dar aqui. Eu consegui proteger ela. Mas também nessa expectativa. Rompeu o topo, tinha fundo. Minha expectativa era dele continuar. O que que foi meu erro? O fundo que a gente chama de protegido, deixa eu apagar essas anteriores. É esse daqui, ó. Porque ele pega, ele faz a escadinha, né? Ele pega a liquidez aqui, ó. Ele pega a liquidez e quebra. Quando ele pega a liquidez e quebra, ele fica uma protegida. E eu protegi aqui, depois saí aqui, né? Mas se eu tivesse protegido certo aqui, não, talvez não teria também continuado na operação, mas olha o que ele faz, ó. Passa o tal do calor, vai lá e paga. Alguma coisa ele pagou aqui em cima. Quase dois. É, duas vezes o valor que eu coloquei. Que o preço está fazendo. Nosso padrão de escadinha. Um fundo que quebrou o topo é um fundo protegido. Que a gente espera que ele venha e quebre esse próximo topo. Quando quebrou esse topo, eu coloquei uma compra aqui. Mais ou menos aqui. Pra sair. Esse topo. Tava aqui, ó. Só que, tipo, eu tava em câmera lenta, né? Vou colocar em câmera lenta essa aqui pra vocês verem. Quebrou esse topo. Coloquei minha ordem aqui. Aí a velhinha, ela vai acontecendo de minuto a minuto, né? Ela tá um pouco acelerada ainda. Ó, acionou minha ordem. Trabalhou o preço. Aí eu vim, protegi, né? Ele pagou aqui. Foi bem rápido, não consegui nem explicar. Vamos lá. Quando o preço veio aqui, ele acionou. Ele começou a subir. Subi minha proteção pra cá. A minha saída era aqui. O preço veio e me tirou. Pagou, né? Vendi. Comprei aqui, vendi aqui duas vezes. Coloquei mais 200 dólares no bolso. Agora essa aqui foi top demais. Essa próxima venda que eu fiz aqui. Existe um padrão. Nossa, eu passei já. A gente fala que é quando assim, ó. Quando um topo ele não é quebrado com o corpo, que é só o paviozinho, ele não teve forças para continuar da continuidade, possivelmente ele vai fazer uma reversão. Tem outras confluências, né, que eu vou explicar para vocês eu vou gravá-las depois, que são que é de vela a vela, né? Eu acho que alguém já ouviu falar de CRT, que é mais um padrão de leitura. Então, quando esse preço ele falhou, já capturando liquidez de sessão aqui, e se eu não me engano, lá no ativo original ele pegou esse topo também da Ásia. Eu não lembro se foi esse ou foi no US. Aí eu considerei isso aqui como uma indução, colocaria uma ordem aqui, como uma indução, né? Que é uma, como posso falar? Uma tentativa, né? De compra, onde deixa uma liquidez para ser capturada. E eu coloquei mais uma venda aqui e busquei, se não me engano, quatro vezes o meu risco. Só que eu reduzi esse risco aqui, porque ó, o fundo da escadinha do fluxo estava aqui. Eu tinha que esperar romper esse fluxo aqui. Então, minha operação já era um pouco mais antecipada, né? Então, operação de risco, eu diminui para 50 dólares meu risco.
E aumentei minha distância aqui, né? Meu alvo. Em vez de duas vezes, coloquei quatro. Peguei mais US$ 200 aqui. Tem dia que é muito direcional o preço, assim, é muito fácil de você fazer leitura, mas tem dia que ele tira todas as ordens, ele te dá loss em todas as ordens. Aqui eu peguei também mais uma última venda. Não, foi aqui. Por quê? Eu poderia ter esticado essa operação até o final, mas eu resolvi sair, pegar uma parte do meu lucro e entrar numa operação que seria aqui, ó. Só que aí eu tava distraído, entrei atrasado e coloquei aqui. Aí eu peguei mais dois R's. Foi mais ou menos aqui. Foi bem onde eu saí. E finalizei meu dia. Vamos ver como o preço finaliza. Aí, aí você me pergunta, por que que você não pegou essa sua venda, né? Esticou até lá embaixo. Ela pagou 12 vezes o valor que eu arrisquei. Eu saí quatro vezes o valor, me deu US$ 200. Oito vezes ia dar 400, ia dar US$ 600 se eu esticasse até aqui. Só que a gente trabalha com probabilidade. Então é muito melhor você sair com dinheiro no bolso do que você esperar o preço vir até aqui. Aí o preço vem, te paga quatro vezes, né, o que você tinha arriscado, vem e te tira da operação. Você acabou deixando dinheiro na mesa, o preço foi, voltou e te tirou. Assim como essas aqui. Pô, eu podia ter a expectativa de buscar os topos, as liquidez lá de cima, lá de trás. Poderia ter essa expectativa. Mas se eu esperasse por isso, eu não teria tirado o lucro aqui nem aqui, ó. Por isso poderia ter voltado e me tirado. Então eu preferi pôr dinheiro no bolso aqui em cima, pegar uma parte disso aqui, que também é disso e disso, e colocar aqui. Só que aí eu saí cedo aqui, porque eu conduzi. Essa eu poderia, porque era já saldo do saldo, né? Poderia ter esticado oito vezes, ó. Seria mais US$ 400 com a mão reduzida. E isso a gente vai pegando experiência com coleta de dados, diário. Você vai vendo como que suas operações estão pagando. Você está pagando mais de 2 RR, né? Que é risco-retorno. Você está pagando mais de quatro vezes, cinco vezes. Tudo isso você vai ajustando no diário, que é a ferramenta que a gente disponibiliza para você fazer a anotação de todos os seus dias, operações, horários, quantidade, risco, retorno. Tudo isso te dá um parâmetro no final da semana, no final do mês, final do semestre. E a gente vai ajustando. Aqui é o próximo dia. Deixa eu ver se alguém postou mais alguma coisa esse dia. É o Rafa. O André tinha pego dois stops. Ah, o cara aí. Isso aqui foi mais um dia. 20. Quanto tempo a gente já tá aqui? Uma hora certinho. O André, o Thiago tá aí ainda. Ah, entrou o Rodrigo Borba. Seja bem-vindo. Só beber uma água aqui, rapidinho. Alguém tem uma dúvida? Quer abrir o microfone para perguntar, comentar? Só uma introdução para o Rodrigo. A gente opera, acho que você falou que estava estudando no Renko, né? Gráfico Renko. Eu conheci um rapaz que opera. A gente opera o SMC e a gente encaixou alguns gatilhos do ICT aqui, né? Que é o criador também do SMC. Então a gente trabalha estruturas. Estruturas de times maiores, né? E a gente opera o fluxo dessas estruturas.
Então a gente pega, encaixa operações dentro da, dentro da tendência para ir buscar os topos, né, os targets das estruturas maiores. Então é como se aqui fosse que fosse numa leitura de uma hora, né? A gente vê no gráfico de uma hora, a gente vê fundo, topo, fundo que não rompeu o fundo anterior, fez o boss, né? Rompeu o boss anterior, o topo anterior, e a gente tem a perspectiva de uma nova proteção aqui, né? Um fundo protegido. Então a gente espera sempre um preço voltar nesse pullback, fazer, né, os padrões que a gente tem como confluências, que é a captura de liquidez, região de POI, né, que é ponto de interesse, que é oferta, demanda, e a gente engata ordens a favor dessas estruturas para buscar as targets, né, para continuar esse movimento. Então, assim, a gente pega desde operações de que paga 2 vezes o risco até 10 vezes o risco. Aí depende do plano de trade da pessoa, depende do que ela coletou de dados, que ela está colocando de risco. Se a gente entra com uma operação com risco muito alto, a gente tem que sair o quanto antes, porque a gente vai sair com lucro muito alto. Agora, se a gente pega uma operação com um risco baixo, a gente pode esticar para buscar um valor maior, né? Com uma paciência maior, a gente consegue, consegue esticar essa operação. Então, como cada um tem um perfil emocional, estratégico e de visão, nem todo mundo opera igual. Eu opero na condução do preço, o André ele opera no 2R, né? Ele definiu 2 vezes o risco dele. O Patrick, eu acho que ele saiu, o Patrick ele tá ajustando o plano dele também. Mas é basicamente isso, né? Como se fosse só isso. Deixa eu ver se nesse dia teve alguma coisa. A gente faz um backtest rápido e já pula para a próxima parte. Aqui no dia 21. Foi ontem, né? Vamos deixar o preço chegar na nossa sessão. Deixa eu ver quem tá vivo aqui ainda comigo. Que a gente já começou a nossa sessão. O que a gente tem aqui, né? A gente começa o dia, né? A partir das 8, 9, 10 horas, dependendo da pessoa. A gente começa marcando todas as kill zones. Aqui a gente já tem indicadores que marcam, né? Marca também como liquidez a mínima do dia anterior, que é onde teve um acúmulo de ordens também no dia anterior. Ou seja, que muita gente comprou e colocou a proteção aqui. E as instituições vêm buscar isso para poder pegar dinheiro, né, liquidez e continuar movimentos. Então, como pegou a mínima do dia anterior, eu lembro que eu tentei antecipar uma operação aqui, e essa eu tinha expectativa de puxar até aqui, ó, 10 vezes o risco. Aí ela veio e me tirou o meu primeiro loss. Onde eu errei, a proteção era nesse fundo aqui, ó. Mas a ganância acabou fazendo errar para eu, em vez de buscar 5 vezes o meu retorno, seria um bom lucro, eu quis buscar 10, quis refinar. Olha como o preço trabalhou. Acho que o Patrick colocou uma ordem aqui. Nessa hora eu não estava atento, não tinha colocado alarme. Acho que eu não peguei ela. Não, não peguei não. Acho que o Patrick pegou essa daqui. Olha como o preço trabalhou. Aqui eu acho que deve ter tido notícia, pagou rápido, né, lá em cima.
que o preço faz aqui? Ele pega a mínima do dia anterior, tá dentro de um modelo de liquidez que a gente tem. Ele começa a falhar umas internas, os fluxos internos, e começa a mostrar intenção de alta, né? Então, se eu tivesse colocado essa ordem aqui certo, talvez eu não teria ficado cego nessa hora de comprar também. Poderia ter colocado mais ordens aqui, teve mais chances, né, de comprar por aqui também. Quem tentou comprar aqui ficou de fora. Depois dessa alta, quando quebrou os topos, você vê aqui a seção ó, de Londres. Foi o topo maior que Londres fez. Quando o preço atingiu ele, teve reação. Aí aqui eu tive expectativa de queda. Fiz minha primeira venda e protegi. Quando desceu aqui, eu protegi. O preço foi lá e me tirou. Depois eu fui e encaixei. Quando ele me tirou aqui, ó, na força de alta que ele tava, eu encaixei essa compra aqui, ó, que tá dentro de um modelo de execução também que a gente desenvolveu na comunidade. E essa aqui eu puxei, acho que foi 5 vezes o risco. Essa eu entrei, como foi muito rápida, né? Eu entrei nela, deu 40 e poucos dólares de risco, né? Aí eu peguei 5 vezes esse valor. Fui conduzindo o preço aqui. Poderia ter pego 300 vezes o valor, mas o que eu fiz? Essa operação, eu fiz ali, sei lá, uns 200 dólares. Quando o preço fez esse padrão aqui, ó, lembra, eu saí aqui. Peguei um saldo daqui, não peguei todo o valor, peguei um saldo daqui. Já engatei outra compra aqui. E nessa eu saí só no 2 mesmo. Não arrastei muito, não. Porque o alvo era aqui, que é a mínima do dia anterior. Mínima do dia anterior é um modelo de liquidez que quando o preço atravessa, ele pode dar uma reação. Aí eu falei, vou conduzir o preço. Aí eu fui. Quando começou a subir, puxei minha proteção, né? Meu stop loss pra cá, ficou no zero. Aí o preço ameaçou, né? Vim descer, continuou subindo. Aí eu fui puxando o meu preço até aqui. E na hora que ele voltou, aí me tirou, né, no lucro e continuou. Poderia ter deixado aqui em cima. Quando o preço ele pegou essa máxima do dia anterior, eu já fiquei na expectativa dele fazer uma reversão. Quando ele fez, ó, padrão de novo. Cara, é só desenhar padrão da escadinha. Aqui ele só manipulou, né? Só foi o pavio, quebrou. Aí ele vai vir quebrar aqui, ó. Opa. Eu espero o quê? Eu espero ele virar esse fluxo aqui. Minha expectativa era ele continuar agora a reversão dele. O ativo que a gente opera, ele é um pouco diferente desse aqui, ó. No que a gente opera, ele tinha quebrado um pouquinho mais fundo. E eu consegui clicar aqui, meu, muito rápido. Também com risco reduzido. E pegar 4 vezes o valor. Então eu peguei aqui com 50 dólares, mais ou menos, e saí com 200. Pô, por que eu não estiquei? Poderia ter esticado. Poderia ter saído 12 vezes também o valor. Mas assim, a gente não tem uma bola de cristal, a gente nunca vai saber qual que é a direção do preço. Parece simples, né? Mas realmente é simples. É a gente que complica, a gente que cria um monte de coisa na nossa cabeça na hora, cria medos, travas, é, conflitos. Às vezes a gente pega uma operação, tipo aqui a gente teve uma mudança, né, pra alta. Aí às vezes a gente pega uma operação boa aqui, ó. Aí nem espera muito o preço, tá vendo? O preço subiu, aí nem espera muito o preço trabalhar, aí tipo, já puxa aqui a proteção, aí o preço vem, tira você pra ir lá pagar também, ó, 10 vezes o valor que você arriscou. Então isso aqui é o que? É um medo, né? Um medo de perder. Quando você entra em uma operação, deixa eu voltar aqui, né? Quando você entra em uma operação, você já entra tendo que aceitar o risco.
Então você vai entrar aqui aceitando um risco de US$ 50. Quanto é o que você pode perder hoje? Ah, hoje eu posso perder US$ 50. Então você tem que entrar aceitando que você vai perder US$ 50. A gente vai trabalhar na probabilidade? A gente vai trabalhar na probabilidade. Mas quando o mercado vem, aciona a sua ordem, faz você passar um calor lascado, que, meu, ficou perto de tirar aqui os seus US$ 50, que você já tinha expectativa de perder ele, mas quando chegou aqui você queria morrer se perdesse isso. Aí o preço começa a trabalhar, começa a ficar positivo, o que que você faz? Não, 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 não quero perder isso não. Aí vem, puxa pra cá, aí ele te tira no 0 a 0. Ótimo, você protegeu, não perdeu nada. Mas olha o quanto você deixou de ganhar por conta desse medo de perder o que você já estava disposto a perder. Se você, peraí, se você conduz uma operação dessa, então você entrou com US$ 50, você pega 8 vezes o valor que você arriscou. 8 vezes. Você vai ter 8 operações erradas até você chegar no patamar que você estava. E quando você tem já uma leitura das probabilidades, é muito difícil você perder 3 seguidas. Você pode perder 3 seguidas e acertar a quarta. E tem gente que entra em desespero por causa disso ainda. O pior, às vezes com dinheiro fictício, que é um teste, uma conta demo. Deixa eu ver quem tá acordado comigo aqui ainda, que aí eu já vou finalizar. Rodrigo tá aí, Douglas voltou, André, Ju, Thiagão, boa. Que aí a gente tem as operações de hoje, né? De hoje foi. De hoje eu dei um puta de um discurso aqui, né? Mas hoje eu dei uma medrada também. Deixa eu tirar o replay. Saí positivo hoje, né? Não lembro nem as operações que eu peguei hoje. Eu mandei aqui. Já comecei perdendo. Tentei antecipar de novo, tentando antecipar a abertura. No meu diário já tá aqui as últimas 3 ou 4 vezes que eu tentei antecipar, eu tomei loss, então não vou mais antecipar, já bani isso. Mas aí tomei o loss aqui e consegui engatar uma venda em algum lugar aqui. Aí de novo, né? O preço trabalhou, protegi. Trabalhou até aqui embaixo, aí eu protegi no 100 aqui, né? Perdi 100 aqui, protegi no 100 e voltou, pagou meu 100. Poderia ter saído no 200 aqui? Poderia. Eu tô estudando isso de acordo com o meu diário. Mas o que eu fiz, ó? Ele pegou uma liquidez relevante, começou a virar, né, os fluxos. Engatei uma comprinha aqui. Uma comprinha não, uma comprona aqui. Eu entrei com US$ 200 de risco. Bateu aqui em cima, não sei que pagou US$ 500 em algum lugar. Ah, eu entrei no S&P. O S&P ele rompeu isso aqui. Chegou a pagar US$ 500, aí protegi no 300. Aí ele voltou e me tirou. Pô, US$ 300. É dinheiro pra caramba. Mas o meu alvo, eu juro pra vocês, era aqui, ó. Era no 5. Eu queria pegar US$ 1.000 nessa operação. Aí me tirou no 300, aí eu já parei também. Depois eu peguei uma vendinha aqui, estopou a gente aqui, né, André? Estopou a gente aqui pra depois descer. Aí depois eu peguei a vendinha aqui, pra recuperar pelo menos esse stop aqui. E é isso, eu vou falar um pouquinho agora aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não faz parte da nossa comunidade, aí o Douglas e o Rodrigo, eu vou mudar a tela aqui, vou mostrar pra vocês como que funciona. Os demais, se quiser continuar aí, fica à vontade, mas o que a gente ia estudar de conteúdo era isso. Mas eu vou apresentar rapidinho aqui. Ah, boa. A nossa comunidade é no Discord, né? Um padrão aí de comunidade de jogos, games e de traders, porque é uma ferramenta que dá para organizar muito bem, né? Da- o- Em pastas, né? O que a gente tem em níveis, né? Níveis de aluno, né? Então, na Golden, a gente tem alunos nível Silver, nível Bronze, Prata e Ouro, né? O Silver, o Bronze eu esqueci como que é em inglês, né? Mas aí tem o Silver e o Gold.
Golden. Então, é de acordo com o nível, né? Aqui tem algumas coisinhas básicas, algumas ferramentas, né? Tem o Journal. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem como funciona. Depois eu mostro. Algumas ferramentinhas. Esse journal aqui é o que eu falo que é o diário, que a gente anota tudo de todas as nossas operações, a gente consegue tirar parâmetros, né, para fazer ajuste no plano, que são feedbacks, né, dos alunos, né, Anderson, Patrick, Germano, Anderson de novo, gostou de dar feedback. O Rafa, né, o André que tá aqui com a gente agora. Daqui a pouco o Thiago, quando finalizar também, quer um feedback aqui. Sobre mesas proprietárias, esse aqui é legal pro Douglas e pro Rodrigo entender. O que que são as mesas proprietárias, né? Quando eu falo que o trade hoje em dia, a gente não arrisca o nosso capital, a gente, a gente arrisca capital de terceiros, a gente tem só dois investimentos. Um, que é conhecimento, né? Que aí é uma mentoria comigo, com qualquer outro mentor, curso. O que eu recomendo realmente é mentoria, porque você vai estar ali sendo liderado por alguém que já passou por muitas coisas, né? Muitos gatilhos, muitos erros, muitos acertos, e já sabe aí o processo para você chegar até a consistência. E, e o segundo investimento é em provas, avaliações, testes, né, que são de mesas proprietárias, que são empresas, bancos ou fundos que financiam os traders. Só que para isso você tem que provar que você é consistente. Você prova sendo consistente comprando uma avaliação ali. A gente está hoje, né, focado na Aquafilters. Para vocês terem ideia, um teste de US$ 5.000, claro que tem os gatilhos, custa apenas US$ 26. O que que seria isso? Em reais, por volta de 140, R$ 150, você paga um teste para você operar com US$ 25.000. Tem uns gatilhos ali de você não poder perder X valor, tal, tem porque os caras não vão deixar você perder todo o dinheiro dos caras, né? Mas é uma alavancagem de US$ 25.000. Como funciona? Você compra um teste, aí eles te dão, né, uma... Deixa eu mostrar aqui na outra tela rapidinho, vou mudar de tela e vou mostrando. Eu tentei comprar aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui hoje, ó. Perdi US$ 64 tentando essa venda aqui. Quando o preço mudou, né, eu tentei comprar aqui, ó. Eu vi que não acionou. Se eu tivesse online aqui, eu teria pego aqui, ó. Já teria pago quase 5 vezes o valor que eu tinha, colocaria de risco aqui. Então, como funciona? Aqui é onde eu opero, é a plataforma da Aqua. Eu peguei um teste, ó, aqui em cima, eu peguei um teste de US$ 50.000. Eu investi ali R$ 230, porque custou US$ 40. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater a meta de US$ 3.000. Eu já fiz 51.947. Eu vou mostrar meu resultado aqui. Ó, já fiz 1.947 dos 50.000. Tem que fazer 3.000. Então falta praticamente US$ 1.000 ali para fazer. Tive uma derrapada aqui, mas foi por erro técnico. Quando eles dão pra gente quantidade de contratos, né? Pra comprar. Então a gente tem até 10 contratos. Aí eu tenho uma conta demo que eu faço uns testes às vezes e eu coloco 10 contratos lá. Mas atualizou aqui. E eu fui entrar aqui, ó, como tava bonitinho. Ó, que é o resultado do dia. Primeiro dia, comecei no dia 6, 250. No dia 7 fiz 500. No dia 8, 500. Arredonda para 500. Em uma semana, US$ 1.700. 300, 100. Aqui eu saí negativo, saí positivo. E aqui eu tive a infelicidade de fazer um clique lá. Normalmente, para eu ficar com risco de US$ 100, é 1 a 3 contratos. Eu entrei com 10. Cara, quando eu entrei com 10, ele já começou a ir contra. E eu, tipo, fui e ainda puxei pra proteger, né? Falei, puta, mano, ele não pode passar daqui. Só que como eu não mando em nada, o preço ficou, tipo, meu, 600 ou foi 700 lá, alguma coisa assim. E tirou 700 ali de uma vez. Sem dó nem piedade. E na hora ali, eu, tentando recuperar, perdi o restante. Travei no máximo do dia que eu posso perder. Não posso perder mais de 1.250 no dia, que aí eles travam. E nem 3.000 no total. Enfim, essa semana aqui já tô recuperando, né? Já fiz US$ 1.000. Então, provavelmente, amanhã, né? Virando o dia, se amanhã tiver boas oportunidades, faço mais uns
300, 400 aqui, e semana que vem eu passo. Quando eu passar, fazer os US$ 3.000 nisso aqui, aí eles me dão uma conta real, uma conta que vai estar valendo. Essa conta que tá valendo, eles te dão mais uma meta ali, uma trava. Você tem que fazer de novo os US$ 3.000, que aí é uma segurança para eles, e tudo a partir desses US$ 3.000 é seu. Tudo você pode sacar. Pô, eu fiz US$ 1.000 na semana. Cara, você vai sacar US$ 1.000 na sua conta. Quanto você investiu? US$ 40. Ah, vou sacar, eu fiz US$ 500 na semana. Você vai sacar US$ 500. Tem testes mais baratos, né? Tem os de US$ 26, tem de 40. Então, assim, primeiro você vai estudar, vai investir ali em capacidade técnica, capacidade emocional, né? Livros, terapia, é, podcast, né? Ouvir trades ali que estão já na consistência. E, cara, o investimento aqui é baixo. Existem muitas mesas, muitos testes, muitos planos, muitos. Aqui eu tô falando, tipo, parece fácil, né? Mas tem várias regras, então tem o máximo que você pode fazer no dia, né? O máximo que você pode perder no dia. Então tem várias travas ali que é pra você não pôr em risco o dinheiro de terceiros, né? Que não é o seu dinheiro. Voltando rapidinho pra comunidade. Já tô finalizando. 10 minutinhos finalizo. Não, Rodrigo, é tranquilo, pô. Você tá começando, então assim, sem pressa, sem ansiedade, né? Ter todo um processo. Mas quando você for, assim, operar mesmo, você não vai ter tanto risco financeiro, né? Você pode começar numa conta demo para você validar a técnica. O que é validar a técnica? Tudo que você aprendeu, você vai ter que colocar ali para ver se funciona mesmo. Porque, fala pra você, tem muita escola, meu, muito curso fajuto aí que só é para ganhar dinheiro. Aí você tem que validar. Quando eu peguei a primeira turma aqui, tipo, eles foram validando tudo que eu tava ensinando. Tipo, o André, prova disso, né? Que eu acho que é o mais novo. Foi o último. Ah, não, mais novo é o Thiago. Tipo, o Thiago vai pegar todo o conteúdo que eu vou passar pra ele e ele vai validar. Aí ele vai falar, puta, meu, o que ele ensinou, tudo que ele ensinou faz sentido. É só eu fazer direitinho o que ele ensinou que vai dar certo. Validou? Aí, meu, é a questão mais, tipo, de você, né? Questão emocional ali, de controle emocional, né? De controle da operação, de saber onde clicar, de não clicar em qualquer lugar. E isso demora um tempo. Fala pra você que demora. Então aqui é sobre a mesa, né? Tem as regrinhas da mesa aqui. No chat geral aqui, né? Que a gente fica compartilhando operação, conversa e tal. Então, tipo, quando eu vou pegando a operação, eu vou mandando tudo aqui, ó. Ah, essa aqui, ó, que eu entrei, foi a última que eu mostrei, ó. Nem foi lá em cima que eu entrei, foi mais aqui, mais atrasado. Aí tá vendo? Meu loss tava lá em cima. O preço começou a descer, eu comecei a descer esse meu loss, que é a minha saída. Comecei a descer, quando bateu aqui, eu já garanti US$ 245. Poderia ir lá no 450. Aí eu lembro que eu desci um pouquinho ainda. Aí ele voltou, me tirou, depois foi lá em 450. Mas, pô, pus dinheiro no bolso. A gente conversa aqui, né? Essa aba é uma aba nova, que tá ajudando bastante a gente, é o Diário do Aluno. Diário do Aluno aqui. Então a gente faz todas as anotações do dia ali, né? O que que a gente viu de oportunidade, né? O que que a gente, que a gente acreditou e entrou, né, nas oportunidades, quanto que a gente fez. Então, assim, é um diário que vai ajudar todo mundo. Tanto eu também, né? Que eu vou mostrando pra vocês. Vou postando os resultados, né, tal. Aqui a gente posta o que foi de win, porque quem tá na comunidade vai pegar aqui, e vai, caramba, vai pegar aqui e vai estudar. Falou, puta, o que que ele fez aqui pra ter sucesso na operação, né? Então você vai entender os padrões pra treinar seus olhos, né, e copiar e fazer igual nas próximas. Loss, né, quando você toma um loss, aí eu costumo comentar, né, a gente discute aqui, né, o porquê do que, então às vezes é no plano, muitas vezes não é no plano. E conquistas, né? Certificados, né? Tem uns certificados da The Fivers, já expirou por tempo. Eram valores bem pequenos, assim, então não ia influenciar muito. Do Rafa, né? Ele é um aluno que já é certificado. Da Aqua. Aqui é um certificado de saque, né? O primeiro saque do Rafa. E assim, dúvidas, estudos. Tem às vezes eu coloco forecast, né? As expectativas, marcações, atividades.
Ah, o Rodrigo tá no terceiro mês, né, de mentoria. Legal, pô. Só ter paciência. Aqui é uma aba, né? Todos os alunos, ele tem uma aba própria, que eu faço as atividades, né? Eles vão mandando, aí eu vou corrigindo, devolvendo para eles. Então tem um processo pra gente seguir, né? Passo a passo. Agora o Thiago, né, que tá fazendo aqui as atividades dele. Aí eu corrijo gravando ou corrijo com o aluno, né? Mas de qualquer forma, as duas coisas são gravando e eu mando a gravação para ele estudar também. Que é mais parte avançada, alguns conteúdos diferentes. E que é uma aba nova, que vai ser para mentores, quando alguém se promover a mentor. Um pouquinho do método pra gente finalizar, que foi o que eu desenhei para escola. Eu falo que é o caminho do sucesso, né? Então assim, eu passei por escolas que não tinha um método, não tinha um passo a passo, não tinha um plano, não tinha de estudo, não tinha nada. Inclusive tem muitas mentorias por aí que a pessoa falando ao vivo o curso que você já comprou gravado. Isso eu acho ridículo. Então assim, eu tenho quando o aluno começa, eu faço um diagnóstico com ele para saber o que ele aprendeu. O Thiago deu risada, né? Thiago e o André. Então eu faço um diagnóstico com ele para saber onde ele tá, o que ele já aprendeu. Aí a gente vai pro conteúdo, que é o que o Thiago tá agora. Então assim, a gente tem um passo a passo, né? São 5 módulos. Eu mando a aula do módulo, a pessoa estuda, eu peço as atividades, corrijo, depois eu faço uma avaliação. Então todo final de módulo tem uma avaliação para a gente passar pro próximo módulo. O Thiago teve 2 avaliações, eu já mandei a aula do próximo módulo para ele. Então ele vai estudar, vou passar as atividades para ele, ele vai mandar as atividades, depois a gente faz a avaliação. Aí depois disso que começa o acompanhamento, né? Que eu falo que é mentoria e aqui eu falo que é acompanhamento, que é a coleta de dados. Então ele vai para um simulador, validar e colocar tudo em prática daquilo que ele fez, que ele aprendeu, né? Aqui eu falo tipo 60, 30 a 60 dias, né? Fez 30 dias, a gente avalia, mais 30, beleza. Aí a gente vai para avaliação técnica. Essa avaliação técnica, eu vou pegar o diário, que tem que ser preenchido, né? Um Excel com várias informações e vou avaliar aí o que que ele precisa ajustar, o que que ele tá errando, né? Eu sei que, assim, uma assertividade acima de 30% já é muito bom para o aluno que está começando. A minha ultimamente está em torno de 50, 60%. Então, depois dessa avaliação técnica, aí ele vai para operação em conta real. Aí vai para o choque. Aí ele vai comprar um teste ou colocar tipo um valor baixo, né, insignificante numa corretora e vai operar ali com emoção, né, para você sentir emoção. E eu falo que o meu problema é que eu fiquei muito tempo em conta demo. Aí quando eu fui para um teste, que nem é dinheiro significante ali arriscando, você paga 100 a R$ 300 no teste barato, eu dava um clique, eu tremia, eu suava, me dava ali uns picos de ansiedade, porque eu tinha medo de errar, né? Não é medo nem de perder o dinheiro ali, mas é o medo realmente de errar. Então, assim, quanto mais rápido você criar maturidade e passar por isso, melhor. Então aqui a gente tem tipo um plano de, num, sei lá, num terceiro mês, depois que você começar a clicar, você já ir pra uma conta real ou para um teste. Aí a gente vai para uma avaliação emocional, né? Que aí, tipo, você já sabe toda a parte técnica. A gente vai para uma avaliação emocional, ver o que você precisa ali para você se desenvolver. E um bônus é um bônus carreira, caso o aluno queira ser mentor também, né? Vender mentoria, um professor da comunidade, basta só ser financiado, né? Ter certificado ali para mostrar pelo menos consistência para quem você vai vender. E você será ali classificado como mentor Golden. E é isso. Bati minha meta aqui. Eu sabia que ia demorar 1 hora e meia. Então atingi meu objetivo. Apesar da gente ter atrasado, né? Mas queria terminar às 10h30, porque todo mundo amanhã acorda cedo também, né? Todo mundo vai pra luta. Obrigado aí o Rodrigo, que ele veio de fora. A Ju, por ter participado, ter conhecido. O André e o Thiago já ia participar, né? Do estudo, né? A gente ia fazer esse backtest ali pra entender como foi a semana. Amanhã tem bastante notícia pesada, não é um dia bom pra operar. E o outro rapaz, o Douglas, saiu. Acho que ele mandou uma mensagem aqui. Obrigado. E valeu também o Rodrigo aí por acompanhar lá, né? Ele acompanha os conteúdos do Instagram também. Acredito que faz sentido para ele. Tinha mais umas 3 pessoas que iam participar, mas sempre acontece um imprevisto. E eu vou tentar fazer isso mais vezes pra gente ir.
Valeu. Valeu, Rodrigão. Vou tentar fazer isso mais vezes aqui pra gente, pelo menos uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, pra gente ir batendo um papo. Costumo trazer convidados também, né? Tipo, trouxe dono de outra comunidade e escola pra conversar com a gente uma vez. Não, trouxe 2 vezes, né? Dois mentores de outras escolas pra conversar, né? Trocar experiência. Tem mais 2 pessoas que vai participar aí mais pra frente. A Ju também vai participar. Ela é psicóloga especialista em avaliação de pessoas e também em comportamento. E ela vai estar preparando um material aí pra gente também aprender um pouquinho com ela. E boa noite aí, pessoal. Obrigado. Vou finalizar aqui, fechar a sessão e a gente se fala aí depois. Valeu. Boa noite, boa noite.